Vamos lá, gente? Encontraram aí, tempinho? Quem encontrou, dá um amém aí, um glória a Deus aí, dá um joinha aí, para a gente começar a falar. Eu queria que todo mundo acompanhasse comigo, eu vou ler bem pausado, para que você possa acompanhar a leitura comigo. Nós vamos ler do 14, viu? Do 14 até o 18. Até o 18. Vamos lá? Diz assim: quando eles chegaram perto da multidão, um homem foi até perto de Jesus, ajoelhou-se diante dele e disse: Senhor, tenha pena do meu filho. Ele é epilético e tem ataques tão fortes que muitas das vezes cai no fogo ou na água. Eu trouxe para que os seus discípulos, a fim de expulsar, a fim que eles curassem, mas eles não conseguiram. Jesus respondeu, versículo 17: gente má e sem fé, até quando ficarei com vocês? Até quando terei de aguentá-los? Traga o menino aqui. Então deu uma ordem, o demônio saiu, no mesmo instante o menino ficou curado. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Glória a Deus por essa palavra. Glória a Deus porque Ele tem nos revelado a sua glória. Glória a Deus porque o Senhor é bom e tem nos trazido todos os dias um consolo. Tem alimentado a nossa fé, tem alimentado a nossa vida. O Senhor tem nos sustentado em todos os sentidos. E eu queria nesta noite começar dizendo para você que não importa qual seja o seu problema, não importa qual seja a sua dificuldade, o importante é que nada é impossível para Deus. Nada é impossível para Deus. Nada é impossível. Esse texto nos revela um caso inusitado. A Bíblia nos diz em Mateus 17 ainda, Jesus tinha ido para o monte e juntamente com 3 discípulos, estavam ali João, Pedro e Tiago no monte com Jesus. E lá no monte aconteceu algo extraordinário, aonde Jesus se transfigurou-se e ele conversava com Moisés e Elias, e aqueles 3 discípulos contemplaram a glória de Deus naquele momento. Jesus estava ali no particular com Deus, levou consigo aqueles 3 homens, e lá estava um conjunto. Estava Jesus, Moisés, Elias, Pedro, João e Tiago. Essas 6 pessoas estavam ali e eles presenciaram algo sobrenatural, algo divino. Foi revelada a natureza do Cristo. Foi revelada para Pedro, João e Tiago quem Jesus verdadeiramente era, quem Jesus verdadeiramente seria. E eles temeram e Jesus os consolou, e eles ouviram uma voz do céu dizendo: este é meu filho amado, a quem eu tanto tenho prazer. Ou seja, o Senhor dos senhores, o Filho de Deus, o Senhor Jesus estava ali. E ao descer do monte, Jesus, quando desce do monte, ele se depara com uma situação muito complicada, uma situação que era muito complicada, porque certo homem tinha um filho que estava doente. Certo homem tinha um filho que tinha um problema muito grave de saúde e um problema espiritual também. Esse menino, o texto diz, em algumas traduções chamam o menino de lunático, mas nessa tradução ele explica o tipo de doença que o menino portava. O menino portava uma doença que hoje é chamada de epilepsia. Esse menino caía babando, espumando, e às vezes ele caía no fogo, às vezes caía na água, mas a Bíblia também revela que o menino havia um problema espiritual nele. O menino estava doente porque havia um causador do problema, e esse problema era um demônio. E esse homem, já sem saber o que fazer, ele procurou alguém para lhe ajudar. Creio eu que ele já deveria ter batido em várias portas e ao ouvir falar de Jesus, ele o procurou. Mas naquele momento Jesus não estava presente, porque Jesus estava no monte. Estava lá no monte com os seus 3 discípulos, Moisés e Elias. Mas
ele procurou mesmo assim, e tinha 9 discípulos que estavam cá embaixo, que não subiram com Jesus. Eles não subiram, só subiram 3. Eles não subiram com Jesus, eles estavam lá. Mas esse homem procurou ajuda em quem ele acharia que poderia ajudar. Mas a Bíblia também nos relata que esse homem, ao procurar os 9 discípulos de Jesus, quando encontrou os discípulos, porque ele estava procurando Jesus e acabou encontrando os discípulos, esses discípulos não puderam fazer nada por esse homem. A Bíblia diz bem claro, olha, eu trouxe, ele diz no versículo 16, eu trouxe para os seus discípulos, a fim de que eles o curassem. Olha o texto, o que o texto diz. Ele trouxe o menino para os discípulos, ou levou para os discípulos, a fim que os discípulos, eles curassem a criança. Muitos discípulos oravam por pessoas, até batizavam pessoas, mas o Cristo estava presente. Então, se Jesus estava presente, então o Senhor que tinha autoridade para fazer aquela obra era Jesus. Jesus queria passar adiante, mas faltava o fundamental, o fator fé nos discípulos. Então, quando esse homem procura os 9 discípulos de Jesus, eu fico tentando imaginar aqui esse homem procurando esses discípulos, e aí, quando chega diante desses discípulos, ele pede ajuda, aí vem lá, vem Pedro, vem Judas, e tenta expulsar o demônio. Eu fico tentando pensar aqui, né? Vem Judas e tenta expulsar o demônio e não consegue. Aí vem André, tenta, não consegue. Aí vem Tiago menor, não consegue. Aí vem Mateus, não consegue. E aí vice-versa, e vai Tomé e Bartolomeu, e nenhum deles consegue expulsar o demônio que estava no menino, nem mesmo curá-lo da doença. Então esse homem já havia voltado para casa frustrado, e estava no meio de uma multidão, e havia uma confusão naquele momento. E Jesus chega e acha um alvoroço, acha um caso inusitado, e esse homem logo exclama: olha, Senhor, tem pena do meu filho. Esse homem grita: Senhor, tem pena do meu filho. Ele pede ajuda porque já não aguentava mais. Ele pede ajuda porque já não aguentava mais. Mas no versículo 14 diz que Jesus, ele se ajoelhou aos pés de Jesus pedindo ajuda. Ele se prostra aos pés do mestre pedindo ajuda, porque ele já não sabia mais o que fazer. Me dá uma lembrança quando eu vejo esse homem se ajoelhar aos pés de Jesus, daquela mulher cananeia, né, pastor Denilson? A mulher, ela se ajoelha aos pés de Jesus em busca do socorro para o filho. Em busca do socorro para o filho. A diferença era que aquela mulher havia deixado a filha em casa e veio buscar ajuda. Já esse homem, ele estava com o filho do lado. Então Jesus traz o menino, pega o menino e traz o menino. E imediatamente Jesus faz o seguinte, olha, Jesus diz assim, olha, para os discípulos, Jesus fala assim, Jesus respondeu: gente má e sem fé, até quando ficarei com vocês? Jesus não estava falando para a multidão, Jesus estava falando para os 9 discípulos que estavam com ele. Jesus estava falando para 9 pessoas que confessavam ser discípulo de Jesus. Até aí tudo bem, mas esse homem foi buscar as 9 pessoas erradas. Eles até tentaram, eles até tinham vontade de fazer, eles até tinham o desejo de curar aquele menino, mas lhe faltava naquele momento fé e autoridade, não por culpa dele, mas por culpa de um conjunto de fatores. Primeiro, esse homem foi buscar ajuda num homem que não pode ajudar. Ou seja, quando eu trago essa mensagem, eu quero dizer para você o seguinte, olha, aqui está eu, o pastor Denilson e vários pastores, nós somos homens de Deus. E eu queria entrar num tema que está sendo hoje muito abordado hoje nas redes sociais, uma declaração que foi feita outro dia por um pastor aí, dizendo: cadê os pastores que não curam o coronavírus? Cadê os pastores que não curam o coronavírus? Ele está equivocado, porque nós não temos poder para curar ninguém. Nós não temos, nós temos fé para ajudar as pessoas a entender quem é Jesus e através de ouvir a palavra de Deus, adquirir fé, para que ao ouvir a palavra, essa fé seja adquirida, ele possa
alcançar o milagre de Deus, porque nós só somos intermediários, nós intermediamos a pessoa até Deus. Ou seja, aqueles homens estavam ali no papel de intermediador entre Deus, entre a pessoa doente e a pessoa que liberta. Ou seja, nós pregamos o Evangelho, e quando nós pregamos o Evangelho quer dizer a palavra de Deus. Nós somos pregadores da palavra de Deus. E a Bíblia diz que a fé vem de ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Deus, não é isso, pastor? Com certeza. Lá em Romanos, não é isso? Romanos 10, 17. Versículo 17. O senhor falando aí, pastor, veio na minha mente aqui agora um texto que não estava aqui. O senhor lembra daquela passagem que fala de um homem que 4 homens pegaram um rapaz no leito e subiram no telhado e colocaram ele para se aproximar do Senhor Jesus. Só falando disso aí, ou seja, uma comparação, nós somos semelhantes àqueles 4 homens. Nós temos a incumbência, o dever, entre aspas, de levar a pessoa até Deus, até o Senhor Jesus, porque ele disse, vinde a mim, e tem pessoas que não têm condições de ir até ele. E o que é que nós fazemos? Nós mostramos para ela a direção, a luz para seguir, para que ela tenha uma fé sólida, não apoiada na fé humana, no homem, mas apoiada no Senhor Jesus. E muitas vezes, o que é que a gente entende? Quando ele vai até o Senhor Jesus, ele se ajoelha, ele está mostrando a dependência, dizendo, Senhor, eu já fui em vários lugares, eu já bati em várias portas e eu não achei ajuda. E agora o Senhor é a minha única saída. Se o Senhor não me ajudar, pronto, eu não tenho mais a quem recorrer. Exatamente. O pastor falou uma coisa interessante, porque assim, ó, o que é que acontece? Quando Jesus diz assim, ó, no 17, né? Olha, Jesus respondeu, gente mais sem fé, até quando ficarei com vocês? Até quando terei de aguentá-los? Tragam o menino aqui. Então, Jesus deu uma ordem e o demônio saiu. Olha, quem saiu? O demônio, não foi isso? O causador do problema. O causador do problema. O demônio. Ele é quem aprisiona as pessoas. Uma pessoa presa, ela é aprisionada, ela é detenta. E aí a Bíblia diz, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Quem é a verdade? Cristo. Naquele momento o homem não conhecia Jesus, ele conheceu os 9 discípulos, ele conheceu somente os discípulos, quem nada poderia fazer por ele a não ser anunciar o Cristo. O erro dos discípulos foi, eles dizer assim, olha, ele era para dizer, olha, espera meu Jesus chegar, ou espera meu Senhor chegar, porque meu Senhor dará jeito, o meu Senhor dará jeito. Se o Senhor não der jeito, então ele está perdido. Mas eles tentaram e sem sucesso. Sem sucesso. Eu vou explicar algo a você interessante. Olha o que diz assim. Então Jesus deu uma ordem, o demônio saiu. E no mesmo instante o menino ficou curado. Ó, primeiro, Jesus deu uma ordem a quem? Deu uma ordem ao demônio que estava no menino. A Bíblia diz que o demônio saiu. E no mesmo instante o menino foi curado. Aí, o que diz no 19? Depois os discípulos chegaram perto de Jesus em particular e perguntaram, por que foi que nós não pudemos expulsar aquele demônio? Jesus respondeu, foi porque vocês não têm bastante fé. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Se vocês tivessem fé, mesmo que fosse do tamanho de uma semente de mostarda, poderia dizer a este monte, sai daqui e vá para lá, e ele iria. E vocês teriam poder para fazer qualquer coisa. Olha, se eles tivessem fé, ou seja, não é a fé natural. A fé que Jesus estava falando não é uma fé comum. É uma fé, olha, uma fé verdadeira. É uma fé sobrenatural. É uma fé capaz de transportar montes. Aí, eu queria entrar nesse tema, eu pergunto, alguns pastores, um pastor fez essa polêmica aí, eu vou entrar nessa polêmica, faço questão disso, porque as pessoas realmente têm confiado, têm depositado a fé na pessoa errada. Os milagres não acontecem porque a fé que as pessoas têm, ela até tem fé, mas ela tem fé no pastor, não é no pastor. Ele se expressou de maneira errada. As pessoas, ele tinha que dar nome aos bois. Nós somos pastores, nós ensinamos às pessoas o caminho da salvação. Nós apresentamos o Cristo para que ela tenha fé na pessoa certa, que é a pessoa do Senhor Jesus. Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podeis
fazer. Aí Jesus diz assim, ó, porque Jesus falou bem claro para eles, olha, porque faltou-lhe fé. Faltou-lhe fé. A pessoa até tem, mas está na fé na pessoa errada. Ela às vezes vem para a igreja pedindo a oração do pastor, que a gente impõe a mão sobre ela, crendo que nós temos poder para curar ela. E na verdade não é. Ela simplesmente, nós temos poder para anunciar a ela o evangelho de Cristo. O evangelho que cura, o evangelho que liberta, o evangelho que transforma. Nós anunciamos a ele. Quando esse homem conheceu a Jesus verdadeiramente, que o próprio Cristo desce e se apresenta para ele, que ele encontra Jesus, então Jesus imediatamente resolveu o problema dela. Esse homem teve um encontro com Jesus, esse homem conheceu Jesus naquele momento. Esse homem não conheceu ali, não foi os discípulos de Jesus. Não, você não tem que me conhecer o pastor Denilson. Você não tem que conhecer o pastor A, o pastor B. Tem que conhecer o Senhor Jesus. Aí o pastor que falou aí, o pastor Paulo Júnior, que comentou sobre isso, eu pergunto, pastor, até para o pessoal, para você entender, para você não ser deturpado ou como é que diz assim, desviado do caminho da verdade por causa de algumas palavras que são faladas em algumas redes sociais, que eu vou dizer e digo com firmeza. Já que é assim, eu digo o seguinte, eu não estou aqui procurando polêmica, eu estou só dizendo, defendendo o lado do evangelho. Jesus disse, os discípulos dele, nós somos o quê? Eu, pastor Denilson, o pastor Paulo Júnior, os bispos, são discípulos de Jesus. Falou para eles, por que você não tem fé para transportar monte? Já que é assim, Paulo Júnior, você é um homem de fé, então transporta os montes. Porque essa fé não é como um passe de mágica, essa fé é quando ela é necessária. Se fosse necessário transportar um monte, Deus daria fé para a gente transportar um monte. Jesus disse, ele fez uma suposição, ele deu um exemplo. Então eu trago você até o encontro com Jesus. Quando você tem um encontro com Jesus, você não precisa do pastor, você só precisa ouvir a palavra que é pregada no altar. A palavra de Deus produz fé no seu coração. Por quê? Porque a fé vem de ouvir a palavra de Deus. O que é que nós fazemos na igreja? Levamos a você a ouvir a palavra de Deus, anunciamos para você o evangelho, anunciamos para você o Cristo, para que você seja curado. Esse homem ouviu falar de Jesus. Esse homem ouviu porque alguém anunciou a ele que Cristo curaria essa criança. Alguém disse para ele que Cristo faria um milagre. Você lembra da mulher do fluxo de sangue? Lembra? Jesus ia caminhando para a casa de quem? De Jairo, que também ouviu falar de Jesus. E no caminho essa mulher, já 12 anos, essa mulher sofria. 12 anos, a Bíblia diz que ela tinha gastado todos os recursos. Lucas fala que ela tinha gastado todos os recursos dela e nada tinha acontecido, ou seja, ela tinha batido em várias portas, buscando solução no ser humano, buscando solução numa pessoa limitada igual a ela. Só que tem problema, irmãos, que é espiritual. Quando é espiritual, o homem não resolve, só Deus. Tem problema que é espiritual, ou seja, se eu tiver um problema físico, o médico tem solução, o médico manda, ele passa um remédio, uma cirurgia e resolve. Mas tem problema que é espiritual, como o desse menino. Ele tinha um demônio que causava um problema na vida dele. A Bíblia diz que quando Jesus expulsou o demônio, o menino ficou bom. Aquela mulher do fluxo de sangue, se os médicos não conseguiram resolver o problema dela, porque o problema era espiritual. Quando o problema é espiritual, então, aí cabe agora apelar para a fé, cabe aí apelar para Jesus, cabe apelar para ele. E essa mulher tocou na orla do vestido de Jesus. E quando ela tocou, Jesus disse algo inusitado. Olha, alguém me tocou. Olha, interessante. Quando a mulher tocou em Jesus, Jesus sentiu. E ele disse por quê? Aí os discípulos falaram, Senhor, todo mundo está te tocando. E o Senhor disse que alguém te tocou, e ele disse assim, olha, alguém me tocou porque de mim saiu poder. De mim saiu poder. Ou seja, a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Aquela mulher, ao tocar em Jesus, ela expressou uma fé sobrenatural. Ela expressou algo que saiu de dentro dela. Ela expressou algo que saiu de dentro do interior dela. Ela enfrentou todos os seus medos, enfrentou todas as circunstâncias que era contrária, porque se a gente prestar atenção,
uma pessoa, naquela época, a mulher que estivesse sangrando, seja qual for o tipo de sangramento, era considerada impura. Então, ela não poderia estar no meio da sociedade. Ela tinha que estar num lugar excluído, separado. Ela enfrenta tudo isso, ela está disposta. Ela disse, é como se ela falasse assim, se eu ficar aqui eu vou morrer, se eu ir para lá eu vou morrer. Então, eu vou arriscar, pelo menos eu vou me lançar diante desse Jesus, eu vou colocar minha causa diante dele, porque só ele pode fazer o milagre que eu estou precisando. Eu já gastei todo o meu dinheiro, eu já gastei tudo que eu tinha, a minha última chance é agora me lançar aos pés do Senhor Jesus. E o salmista fala, no Salmo 142, ele diz assim, ó, ao Senhor eu expus a minha tribulação. Ou seja, se você que está aí ouvindo a gente compreender que é necessário que a sua fé esteja firmada em Jesus, firmada nele, apoiada nele, olha, pode ter certeza, a cura, o milagre, a libertação que você precisa, Deus ele vai fazer. A Bíblia diz que só há um mediador entre Deus e os homens, que é Jesus. Então não se apoie. A Bíblia diz também assim, ó, crede em Deus e estarás seguro. Crede nos profetas e prosperareis. Ou seja, em Deus você tem segurança. Em Deus você tem tudo. Nos profetas você crê, porque nós somos instrumento. O Isaías falou, quem creu em nossa pregação? A quem foi revelado o braço do Senhor? Você tem que crer na pregação do Evangelho, você tem que crer na palavra de Deus, porque é pelo ouvir da palavra que Deus ele vai manifestar o poder dele sobre a sua vida. Não importa qual seja a sua enfermidade, não importa qual seja a sua dor, não importa qual seja a área que você precisa de libertação. O que nós queremos chamar a sua atenção aqui hoje é para que você tenha firmado a sua fé em Jesus, na palavra de Deus. Eu até postei hoje uma frase que o Espírito Santo me iluminou e veio na minha mente, para que a gente se desligue desse mundo. Se desligue desse mundo, abra a sua Bíblia, pegue a palavra de Deus, pegue a espada, comece a ler a sua espada, comece a ler a Bíblia Sagrada, e através da mesma, Deus vai manifestar o seu poder e a sua graça sobre a sua vida. De repente você está aí esperando do homem o que Jesus está pedindo para você fazer. Você está aí de repente sentado agora ouvindo, como eu queria que o pastor viesse aqui e colocasse a minha mão sobre a minha cabeça, como eu queria que o obreiro viesse aqui e orasse por mim. Não, minha amiga, meu querido e minha querida irmã, Jesus está chamando você, porque ele disse assim, aquele que pede recebe, aquele que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Não importa qual seja a sua adversidade, venha até Jesus, peça a ele com fé, busque a ele com fé, bata na porta com fé, e eu tenho certeza que Deus vai fazer coisas extraordinárias sobre a sua vida. Talvez você está falando, mas eu tenho pedido, pastor, eu tenho orado, eu tenho falado com Deus, eu não tenho visto nada. Mas por que não tem acontecido? É como o pastor falou, geração incrédula. Jesus falou para os discípulos que eles eram incrédulos naquele momento. Por quê? Porque foi apresentado até eles o filho do rapaz lunático com problema, e eles não puderam ajudar. Talvez você não compreendeu que o que Jesus está pedindo para você fazer, olha, eu preciso que você se lance até a mim. Se lance a mim. Eu preciso que você venha até a mim, para que eu possa manifestar o meu poder sobre a sua vida. É interessante, né? Eu estava aqui procurando, e eu fui procurar outro tópico. Lá em Marcos conta o mesmo episódio. Em Marcos conta a versão de Marcos. Mateus conta, Mateus é o discípulo que andou com Jesus. Lucas foi o médico que andou com Paulo. E Marcos, João Marcos, filho de Maria, ele conta a versão. Ele conta assim, ele fala no versículo Marcos 9, 23, ele diz assim, Jesus respondeu, se eu posso, tudo é possível ao que crê ou que tem fé. Então o pai gritou, eu tenho fé, ajude-me a ter mais fé ainda. Olha, ele tinha uma fé natural, eu tenho fé, ele falou, eu tenho fé, mas me ajude, Senhor, na minha falta de fé, na minha pouca fé que eu tenho. Porque eu tenho uma fé natural. A fé que eu tenho só me levou até aqui. A fé que eu tenho só me levou até aqui, até o Senhor. Mas eu preciso que o Senhor me ajude. Ou seja, Jesus apresentou para aquele homem naquele momento, ou seja, um milagre para que o nível de fé dele fosse aumentado. Ou seja, a partir de agora aquele homem não ia ter fé mais em outras pessoas, e sim no verdadeiro Cristo.
Olha, a Bíblia diz assim, olha, a Bíblia diz bem claro, olha, se o Filho vos libertar, vou repetir novamente, falei nesse instante, verdadeiramente, está no aumentativo, verdadeiramente sereis livres. O menino só poderia ser livre através do Cristo. Aí você vai dizer, mas Jesus chamou os discípulos de geração incrédula e perversa, por quê? Por que chamou de incrédulo e perverso? Porque se você analisar o texto, você vai ver que Jesus andava com quem? Quem Jesus andava perto? Só de Pedro, João e Tiago. Lá em Jairo, na casa de Jairo, por que Jesus não levou os outros discípulos para dentro de casa? Tirou todo mundo de casa e só deixou entrar esses homens, porque eram os discípulos de Jesus que tinham um nível de fé elevado, capaz de ver Jesus transfigurado, capaz de... Olha, a gente só consegue ver a natureza do Cristo verdadeira quando nós temos uma fé sobrenatural, quando nós temos uma fé capaz de transformar verdadeiramente a nossa vida, capaz de fazer uma mudança total no exterior e no interior da nossa vida. No interior, por dentro e por fora, melhor dizendo, por dentro e por fora. Não é uma fé superficial, dizer assim, eu tenho fé. Se você perguntar para qualquer pessoa se ela crê em Deus, ela diz, eu creio em Deus. Só que a fé que nós estamos falando é uma fé sobrenatural. Você tem fé de sair de casa e ir para o trabalho, você tem fé de ir no médico e o remédio que o médico vai passar vai ser eficaz. Você tem fé de dormir e acordar, mas está se falando de uma fé de uma pessoa que bateu em todas as portas, que não resta mais esperança para ela, e ela só tem o Cristo para se apegar. Esse homem se lançou aos pés de Jesus, no desespero já não tinha mais nada a perder, não tinha mais nada, ele só restava isso. E quem acreditar? Já tinha rodado e ainda pega 9 discípulos que andavam com Jesus, e eles nem anunciar Jesus, dizer, espera aí que o mestre vai chegar, e não se preocupa não que ele vai curar seu filho, ele vai curar seu filho. E é isso que nós estamos querendo dizer para você. Nem eu, nem o pastor Denilson, nem pastor nenhum deles pode curar você, porque não é nós que curamos. Jesus nunca disse a ninguém que nem ele nem ninguém curou ninguém. Jesus disse, a tua fé te curou, a tua fé te salvou, a tua fé te transformou, a tua fé mudou a tua vida. Jesus nunca disse. Pastor Denilson citou aqui os 4 rapazes que eles foram levar um amigo para Jesus curar. Olha, vamos lá. A casa que Jesus estava, a Bíblia diz que Jesus estava em casa. Então, provavelmente era a casa de alguém que Jesus conhecia, que ele se sentia em casa. E Jesus estava muita gente na casa, um alvoroço de pessoas, as portas, eu creio, gente de janela, todo mundo queria ver Jesus. E dentro também tinha os fariseus, tinha os sacerdotes, todo mundo lá ligado no que Jesus estava falando. E esses jovens, esses 4 amigos, eles levam esse rapaz doente. Olha o que acontece. Eles levaram para quem? Eles levaram para outra pessoa ou levaram diretamente para Jesus? Eles pediram para dar recado a Jesus que tinha uma pessoa lá de fora? Não. Eles queriam apresentar o enfermo ao verdadeiro Jesus, a ele próprio, pessoalmente, a Jesus. Eles fizeram o impossível, eles expressaram naquele momento uma fé sobrenatural. Eles expressaram naquele momento uma fé que ninguém consegue por si próprio. Homem nenhum tem essa fé comum. Pode dar essa fé comum, essa pessoa. Homem nenhum pode dar, só Cristo. Isso vem de dentro. É uma fé de quem quer realmente, de quem busca realmente a solução. Então, o que acontece é isso. Aqueles jovens, eles expressaram essa fé. Eles foram capazes de se esforçar, porque a Bíblia diz que a fé sem obras é morta. Ou seja, quando nós dizemos que temos fé, temos que provar para Deus que nossa fé é verdadeira. Temos que expressar ela com atos, com gestos. O homem diz para Jesus, olha, o homem fala bem claro com Jesus. O homem diz, olha, me ajude a ter mais fé ainda. Me ajude na minha pouca fé. É isso que ele faz. Entendeu, pastor Nilson? Com certeza. O senhor falando aí, dá para a gente absorver uma coisa, que ele mostra para Deus a sua fraqueza. Isso. Em outras palavras, nós não temos que mostrar a nossa fraqueza diante dos problemas. Interessante isso aqui agora. Mesmo ele vendo o filho dele sofrendo tudo aquilo, ele se mostrou forte a tal ponto.
Mas quando ele chega diante do Senhor Jesus, ele expõe a sua fraqueza. E é o que você precisa fazer, é o que nós precisamos fazer. Diante dos problemas, das aflições, Jesus avisou, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Diante das adversidades, diante dos seus problemas, se mantenha firme, se mantenha forte, se mantenha de pé. Agora, diante do Senhor Jesus, pode chorar, pode se humilhar na presença dele, pode clamar a ele, que eu tenho certeza, esse Deus, ele não desampara aqueles que chegam até a ele, aqueles que buscam a ele. De repente você está ouvindo a gente nesse momento e você não tem entendido, não compreendeu o propósito de Deus diante desse problema, como o pai desse jovem fez. Ele estava ouvindo falar de um Jesus que curava, que libertava, que transformava vidas, que fazia milagres extraordinários. Ele disse, não, para aí, eu preciso ir até esse Jesus. E ele vai até os discípulos não podem ajudar. E quando ele vê Jesus, ele se lança, ele se ajoelha, ele chora na presença do Senhor Jesus. Então, querido, amada igreja do Senhor Jesus, eu quero que você atente para isso. Talvez a libertação que você precisa, o milagre que você precisa, está faltando não... eu vou mudar de igreja. Às vezes a pessoa fala assim, eu vou mudar de igreja que talvez o problema é a igreja, é o pastor, é o fulano, é ciclano. Não! O que Jesus está tentando aqui é que se você pedir, ele vai te dar. Se você buscar a ele, você vai encontrar. E se você bater na porta, como a palavra diz, que aquele que pede recebe, aquele que busca encontra, e a quem bate abre-se-lhe-á, Deus fará maravilhas no nosso meio. Maravilhas no nosso meio. Não aproveitando o gancho do pastor, falando sobre a questão do pastor Paulo Júnior e tal, eu fiquei de longe, eu não gosto muito de entrar mas eu fiquei atentando que é como se ele quisesse até anular o que Jesus disse aqui na terra. Olha, eu deixo vocês aqui para pisar em serpentes e escorpiões, para vocês curarem, no nome de Jesus, não no nosso nome. O interessante é que quando a gente ora, a gente nunca fala assim, no nome de João, no nome de Maria, no nome de Teresa. Em nome de Jesus, toda doença, todo mal, quer dizer, a esse nome seja dado todo o poder e glória. É nele que nós depositamos a nossa confiança. Nós somos intercessores. Eu aprendi uma coisa, e eu dou esse exemplo lá na igreja, muito interessante. Nós somos como um aparelho celular. Um aparelho celular, ele tem utilidade sem um chip. Ele vai funcionar para o quê? Para jogar, ele vai funcionar para você tirar foto. Mas quando você tem o chip no seu aparelho celular, você pode se comunicar com outra pessoa do outro lado do mundo. Ou seja, nós pastores, esse chip, ele representa o Espírito Santo. Nós somos como o Espírito, nós somos o aparelho, o chip é o Espírito Santo. Nós precisamos, a gente pode funcionar sem o chip. O aparelho pode funcionar para tirar foto, para ver qualquer outra coisa, mas ele não funciona assim. Para fazer a ligação. Ele precisa do chip, ou seja, nós precisamos do Espírito Santo. Vou pegar o gancho, e precisa ter crédito. E precisa ter crédito, precisa ter crédito. Se não tiver crédito em bateria, não funciona. Eu vou pegar o gancho para você um pouquinho. É isso aí. E precisa ter crédito, precisa ter, está funcionando. Agora a internet caiu, eu não pude fazer a conexão. A internet caiu, não por falta de pagamento, graças a Deus. Mas não tem, olha, tem que ter a conexão, ou seja, tem que estar ligado em Cristo. Jesus disse, olha, Jesus falou em João 15, olha, se vós permanecerdes em mim, estiveres ligados em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. Ou seja, tem que ter isso, tem que conhecer, tem que ser em nome de Jesus, e não no nome de A, de B, de C. Nós não temos poder como discípulos de Jesus. Eles eram discípulos de Jesus, eles eram pessoas que eram discípulas de Jesus, mas ele não tinha poder para fazer o que Jesus fez. E outra coisa, o homem foi procurar os discípulos para que eles curassem. Não era eles que tinham que curar, era em nome de Jesus curar, era em nome do Senhor, viu? Porque, como o pastor disse, ele deu autoridade, mas deu autoridade depois, através do Espírito Santo, mas não com a gente. Quer ver outra coisa? Naquele momento Jesus curou o menino, mas também na terra de Jesus, os parentes de Jesus e o povo que vivia com Jesus, perto de Jesus, não acreditavam, e Jesus não pôde ali fazer muitos milagres. Jesus não pôde fazer muitos milagres, porque o povo era incrédulo. Ou seja, era a fé que faz milagre.
A fé que transforma, é a fé que muda, é a fé que faz mover os céus, é a moeda de troca do reino dos céus, é essa. Tem que haver o querer da pessoa. Isso. Eu quero a libertação, eu quero ser tocado por Deus, eu quero alcançar a transformação através do poder de Deus. E se eu quero, eu tenho que ir em busca disso. Eu tenho que me lançar para que eu possa alcançar a minha libertação, a cura que eu estou precisando, o milagre no casamento, o milagre na minha casa, o milagre na minha saúde. Ah, mas pastor, eu tenho visto aí. Gente, entenda uma coisa. A igreja de Jesus precisa entender uma coisa. Como o pastor Cristiano falou aqui, Jesus é a videira, nós somos o ramo. Se nós estivermos ligados nele, se nós estivermos centrados nele, pode ter certeza, esse milagre que você tem clamado, essa bênção que você tem pedido a Deus, essa libertação que você precisa, vai acontecer. Mas vai acontecer quando? Quando você querer, e esse querer não pode ser da boca para fora, esse querer ele tem que ser materializado com atitudes, com decisões. Eu conheço uma moça, pastor, muito estou falando disso aí, muito interessante. Uma vez ela queria a libertação do vício do cigarro, e ela disse assim, hoje é o meu último dia que eu fumo cigarro, nunca mais eu compro um cigarro. O senhor precisa ver que coisa interessante, ela não comprou, só que agora vê o processo dela, o querer, porque ela não comprava cigarro, mas quem passava na porta, ela pedia, deixa eu dar um trago aí no cigarro. Às vezes ela contando, ela catava o bago do cigarro do chão para poder fumar. Olha que coisa interessante. E aí, no processo de libertação da palavra de Deus, através da palavra de Deus, foram 7 semanas. Nós oramos. E ela disse, pastor, eu continuo fumando. Eu falei, continua firme. A libertação vai vir. O milagre de Deus vai acontecer. Pastor, olha, foi algo sobrenatural. Pelo poder da palavra de Deus, ela seguiu a palavra de Deus. Não o homem, ela seguiu a palavra de Deus. Com 7 semanas ela foi liberta do vício do cigarro e está livre até hoje, graças a Deus. Falando de cigarro aí, minha esposa está assistindo aí, né? E ela lembra, né? Era 2 carteiras de cigarro por dia e fumava as bagas. Eu lembrei, passou um filme aqui na minha cabeça. Passou um filme. Eu fumava as bagas do cigarro quando acabava. E era assim. Mas eu queria que você meditasse comigo. Olha, eu vou ler aqui para você. Romanos, né? Romanos 10, verso 14. Eu vou ler aqui 10, verso 14, que diz assim, olha. Mas como é que as pessoas irão pedir se não creem nele? Olha, a pergunta é essa. Paulo está dizendo para os romanos, olha. O apóstolo Paulo falando para os romanos. Mas como é que as pessoas irão pedir se não creem nele? E como poderão crer se não ouvirem a mensagem? Olha, como poderão crer se não ouvirem a mensagem? E como poderão ouvir se a mensagem não for anunciada? Se a mensagem não for anunciada. E como é que a mensagem será anunciada se não forem enviados mensageiros, ou seja, nós enviado uma mensagem para ser pregada? Diz assim, as escrituras sagradas dizem, como é bonito ver o mensageiro trazendo boas notícias. Olha, ele está citando Isaías. Mas nem todos aceitam as boas notícias do evangelho. Foi Isaías quem disse, olha, Senhor, quem creu na nossa mensagem? Quem creu na nossa mensagem? Olha, vamos lá, o versículo 14 eu acabei de ler. Mas como é que as pessoas irão pedir se não crerem? Olha, não crerem nele. Não crê em quem? Nele quem? Jesus. Nele, Jesus. E diz assim, olha, aí ele vai lá para o versículo 17 e aí entra, como eu falei na estante. Portanto, a fé, olha, vem de ouvir. A fé vem de ouvir. E ouvir a mensagem que vem por meio da pregação a respeito de quem? De Cristo. Ou seja, a fé vem de ouvir a palavra de Deus, a mensagem de Deus. Se você ouvir e você guardar no seu coração, o pastor falou, né? Falou para a menina, olha, persevera, pega firme, Jesus vai curar você. E a pessoa acredita, a pessoa espera, a pessoa busca e diz assim, olha, não, eu vou conseguir. Esse homem chegou diante de Jesus com um filho epilético, com um filho doente, que a doença era espiritual. E esse homem disse para Jesus, olha Senhor, me ajuda na minha pouca fé.
Esse homem tinha procurado 9 pessoas. E essas 9 pessoas que andavam com Jesus não podiam fazer nada. Porque o homem queria que os discípulos curassem o filho dele. Não eram os discípulos que tinham que curar os filhos dele. Não, os discípulos poderiam orar em nome de Jesus para que Jesus curasse o filho dele. Para que a fé daquele homem levasse ao milagre. Era isso que tinha que acontecer. Nós fazemos isso. Nós ensinamos a pessoa a usar a fé que Deus deu. Nós ensinamos as pessoas a fazer conforme a palavra de Deus diz, usando a fé. A fé é ela que é a moeda de troca entre o homem e Deus. Não é o seu dinheiro, não é nada. Não adianta oferecer para Deus dinheiro, porque Ele não vai fazer nada por você. Não adianta você choramingar nos pés de Deus, dizendo, tem pena de mim. Não! Você tem que chegar nos pés de Jesus impondo uma fé. Ou melhor dizendo, manifestando uma fé. Buscando algo sobrenatural. Porque tem certos tipos de problema, irmãos, que não é natural não. É sobrenatural. Quando a pessoa tem um espírito maligno causando um problema na vida dela, o problema é sobrenatural. Eu digo hoje, olha, nós estamos enfrentando hoje algo sobrenatural, invisível aos olhos humanos, e só Deus pode resolver. Só Deus pode resolver. Ele permitiu que isso acontecesse para mostrar o poder dele. Perguntaram para Jesus, Senhor, quem pecou, o pai ou a mãe desse cego para que ele nascesse assim? Jesus disse, nem ele, nem a mãe, nem o pai, mas isso aconteceu para que o poder de Deus fosse manifesto. Mas não depende do homem, depende da fé de cada um. É individual. A fé que eu tenho é minha, a fé que você tem é sua. Cada um tem sua fé. Cada um tem a sua fé. E é isso que tem que acontecer. Romanos fala que alguns têm fé para comer carne e outros têm fé para comer legumes. Aí ele diz assim, o que come carne não critica o que come legumes. E o que come legumes não critique o que come carne. Ou seja, nós precisamos dar ouvido ao que o Espírito de Deus está falando para nós. O pastor falando sobre fé, aqui no livro de Tiago, capítulo 1, no versículo 6, ele diz assim, peçam, porém com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Ou seja, é tempo, gente, da gente firmar nossa fé. Sabe, talvez você está aí aí na sua casa agora, existe dúvida dentro de você, existe incerteza, a incredulidade também. De repente você ora, mas a sua oração não passa de meras palavras. E esse homem não, esse exemplo que a Bíblia nos dá um exemplo de um homem que sabia o que era sofrer e já não aguentava mais. E ou seja, o que é que eu quero que você entenda com isso? É tempo de você mostrar para Deus se há dúvida, se há medo, se há incredulidade. Mostre essa fraqueza para Deus. Peça ao Espírito Santo para arrancar essa dúvida e para que quando você entrar na presença de Deus para orar, para expor a sua causa, a sua tribulação, o seu problema diante dele, a sua oração, ela não só possa ser ouvida, mas ela possa ser ouvida e atendida. Não queira, olha, abra os seus olhos, não queira comover a Deus com o teu sofrimento. Chame a atenção de Deus, mova o poder de Deus em sua direção. Não fique se lamentando, não. Oh, Senhor, ninguém olha para mim. Oh, meu Deus, atenta. Não queira comover a Deus, não. Faça como esse homem, ele se ajoelha. Em outras palavras, ele moveu o poder sobrenatural de Deus para a vida do seu filho. E o que foi que aconteceu? Jesus repreende o espírito imundo que estava na vida daquele menino e o menino ficou sã. Ou seja, quando você entende isso aqui, talvez você já fez de tudo para resolver o problema, você não conseguiu? Gente, é espiritual. E isso só se resolve como? Com oração, com jejum, com a palavra de Deus, se consagrando, orando, seguindo as orientações, como eu falei agora há pouco aqui. A Bíblia diz, crede em Deus e estarás seguro. Segurança
é em Deus que você vai encontrar. Aí ele diz, e crede nos profetas e prosperareis, ou seja, dá ouvido aos meus servos aí na terra. Como Isaías disse, quem deu crédito? A quem foi revelado o braço do Senhor? Quantas mensagens você já ouviu? Quantas palavras quantas pregações você já ouviu? Quantas pregações já chegaram ao teu alcance? De quantas palavras você tomou posse? De quantas pregações você praticou tal pregação para que ela se manifestasse um milagre na sua vida? Mas será, pastor? Com certeza. A fé, ela tem que ser exercitada. A nossa fé, ela tem que ser exercitada. Se você atentar para o que nós estamos falando aqui, dentro da palavra de Deus, se você exercitar a sua fé, esse vício, essa libertação que você precisa, Deus fará na sua vida. Deus fará na sua vida. O salmista falou, ao Senhor eu exponho a minha tribulação. Salmo 142, clamo ao Senhor, erga a minha voz, clamo ao Senhor, e a Ele exponho a minha tribulação. A Ele eu coloco a minha causa. Será que Deus, Ele vai desamparar você? Será que Deus, Ele não está atentando para esse teu sofrimento, para essa tua dor? Com certeza Ele está. Mas Deus não pode fazer nada enquanto você não se levantar daí do seu lugar, não tomar uma decisão. Eu quero a minha libertação, eu quero a minha cura, eu quero ver a minha vida transformada, eu quero ver o meu casamento transformado. E te digo mais, existem pessoas que ela dá o primeiro passo e ela fica no aguardo de alguém. Gente, é você e Deus. É você e Deus. Se você quer libertação, se você quer o mover de Deus, é você e Ele. Não espere por ninguém não. Siga a palavra de Deus, siga o conselho do servo do Senhor e vá em frente. Não temas, crê somente. Tudo é possível ao que crê. E é interessante, né? Deus me mostrando algo aqui interessante. Olha o que acontece. O pastor falando, tudo é possível que crê. Isso é verdade. Olha o que diz aqui, ó. Aí o homem diz no versículo 23, 21, né? Aí Jesus perguntou ao pai, quanto tempo faz que seu filho está assim? E o pai respondeu, ele está assim desde pequeno. O menino estava, há quanto tempo? Desde pequeno. O menino estava desde pequeno. Desde pequeno. Aí ele diz assim no versículo 22, muitas vezes o Espírito joga no fogo e na água para matá-lo. Mas se o Senhor puder, então nos ajude, tenha pena de nós. Ele disse assim, olha, se o Senhor puder, perguntou Jesus assim, ele falou com Jesus, se o Senhor puder, nos ajude. Por que ele falou assim, se o Senhor puder, nos ajude? Porque o discípulo não pôde. Ele estava com tanta fé numa pessoa errada que o discípulo não pôde. Os discípulos não puderam. Aí ele já estava frustrado a tal ponto que ele olhou para Jesus e disse assim, se o Senhor puder, Jesus disse, se eu posso, Jesus falou assim com ele, se eu posso, tudo é possível ao que crê. Olha, quando Jesus disse assim, se eu posso, aí ele falou assim, vamos lá, eu vou fazer uma simulação, pastor, isso aqui, né? Aí o pai chega para lá e fala assim, se o Senhor puder, Senhor, entendeu? Cura me ajuda. Aí Jesus diz, se eu posso, você ainda pergunta, ou seja, as palavras, se eu posso, não depende de mim não, filho. Tudo é possível ao que crê, você crê? Tudo é possível ao que crê, você crê, meu filho? Jesus quer dizer, se ele cria. Jesus podia curar o menino, mas Jesus queria a vida daquele homem. Tudo é possível ao que crê. Aí ele diz assim, ó, se eu posso, tudo é possível ao que crê. Então, versículo 24, então o pai gritou, olha, eu tenho fé, ajude-me a ter mais fé ainda. Olha, ele que dizia assim, ó Senhor, eu acredito, mas se o Senhor me ajudar, eu vou ter a fé, eu sei que vai dar certo. Ou seja, a gente às vezes, irmão, a gente chega na presença de Deus e chega com aquela timidez, achando que nosso choro, que a gente fica lamentando, a gente traz a frustração que a gente já teve lá fora, para dentro da palavra de Deus, para diante de Deus. A gente chega com aquela frustração para diante do Senhor. Diante do Senhor, e vem com aquele choro, aquela lamentação, achando que vai convencer a Deus com o nosso choro. Mas Jesus diz assim, ó, se eu posso, pera aí, meu filho, você acredita? Você crê? Se você crê, tudo é possível. Aí ele, então me ajuda, eu creio. Aí Jesus vai lá e cura o menino. Por quê? Foi por causa de Jesus? Não.
Não foi porque também, certa feita, Jesus também não pode curar pessoas porque as pessoas eram incrédulas. As pessoas não acreditavam. Então, se você, nós acreditarmos que Deus é capaz de fazer o milagre, então, nada é impossível. Tudo é possível aquele que crê, que acredita. Por isso que Jesus chamou os discípulos, ó geração incrédula e perversa, ó geração incrédula e má. Porque precisava crer, precisava ter fé lá de dentro, uma fé sobrenatural para que acontecesse um milagre. Não é essas coisinhas de, eu vou para a igreja, eu já estou indo para a igreja, agora a minha vida vai mudar. Só falando aí, eu me lembrei, sabe do que agora? Uma mensagem que o senhor pregou lá na igreja. Jesus disse, ou a palavra diz o quê? Não vos conformeis com este século, com memória boa, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis, olha que coisa interessante, a qual seja boa, agradável e perfeita a vontade de Deus. Tudo começa no nosso interior, no nosso coração. Ou seja, quando eu me desfaço de tudo isso, que foi o que ele fez, que o Pai fez, peraí, Jesus pode. Então não depende, não está dependendo dele. O problema está em quem? Está em mim. O problema sou eu. O problema é a gente. Então é a resposta que eu estou dizendo. O pastor aí falou, voltando, eu não quero entrar na polêmica, ele foi infeliz na colocação. Não é os pastores que curam ninguém não, irmão. Não é não. É a fé das pessoas que cura elas. Eu posso orar aqui 1000 vezes, eu posso botar a mão na pessoa, eu posso clamar, esgoelar, eu posso aqui. Não é pela minha fé não, é pela fé de quem busca o milagre. Olha, é pela fé de quem vai buscar o milagre. Não é pela fé do discípulo de Jesus não. Não é minha fé não, não é pela minha fé, não. É pela fé da pessoa que busca. Se ela depositar fé em mim, ela, coitada, é uma infeliz, vai quebrar a cara. Se ela depositar fé no pastor Cristiano, ela vai quebrar a cara. Eu também fico doente, eu também preciso de cura. Ela vai quebrar a cara. Mas se ela depositar fé no Cristo, no verdadeiro Senhor, no Todo-Poderoso, no Filho de Deus que veio para tirar todas as doenças, a Bíblia diz que ele levou sobre si todas as dores, levou sobre si todos os nossos pecados, todas as nossas enfermidades. Foi Jesus que levou. Não foi eu, nem o pastor, nem bispo nenhum. Nós pregamos o Evangelho, como eu li lá em Romanos. Olha, eu li lá em Romanos, eu acabei de ler em Romanos 14. Nós somos anunciantes da palavra de Deus. As pessoas ouvem a palavra de Deus e adquirem fé. Adquire o remédio para a sua alma, é a fé. Sem fé, meu amigo, não adianta. Nós somos a voz que clama no deserto. Exatamente, a gente só clama, a gente só fala, a gente prega. Isso, irmã, ela está dizendo aqui, ó, Jocilene estava dizendo que sem fé é impossível agradar a Deus. E é isso, não tem como agradar o Senhor sem fé. É preciso que as pessoas que o buscam creiam que o Senhor é o galardoador da vida dela. É preciso, está lá em Hebreus. A gente precisa crer, acreditar no Senhor. Então é o que eu tenho que dizer. Olha, eu não estou chamando você para a igreja com a promessa que Deus vai mudar a tua vida. Deus, se você for para a igreja, pisar o pé na igreja, começar a frequentar os cultos, a sua vida vai mudar, você vai ficar curado. Não vai. Só se você se lançar aos pés do Senhor e acreditar no que Ele prega, que Ele diz. Porque quem diz é Ele, a gente só somos arauto. Quem diz é a palavra de Deus. Ele, o próprio Cristo, Ele é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. E deixou para a gente aqui o Consolador, o Espírito Santo. Então em meu nome expulsarão demônio, em meu nome farão milagres. Em meu nome, é no nome de Jesus, não no nome da gente. Então, nós não fazemos nada, nós pregamos o Evangelho. Nós pregamos que o Senhor cura, que o Senhor liberta, que o Senhor transforma. E se você crê no que nós pregamos, aí, agora as coisas acontecem. Foi o que aconteceu comigo. Quando eu cheguei cheio de vício na presença de Deus, eu acreditei no que o pastor pregou. Eu acreditei no que o pastor pregou. O pastor pregou que Jesus poderia mudar a minha vida e eu acreditei. Não foi o pastor que mudou a minha vida. Não foi o bispo que mudou a minha vida. Quem mudou a minha vida foi Jesus. Quem me curou foi Jesus. Quem me transformou foi Jesus. Não foi o bispo, não foi A, não foi B. Você vê, Jesus estava no monte. Estava lá no monte, mais os discípulos, mais os 3 discípulos. E estava um alvoroço aqui, estava uma bagunça, estava uma confusão terrível cá embaixo. Porque eles não conseguiram ajudar o homem, não conseguiram. Olha,
Quer ver? Eu tenho, deixa eu ver aqui rapidinho, quer ver? Vou lá em Marcos, eu vou aqui em Marcos, capítulo 9. Olha o que eu vou ler para vocês, olha. Eu vou ler aqui. Eu vou aqui, Marcos capítulo 9, verso 14, diz assim, ó. Quando eles chegaram perto dos outros discípulos, viram uma grande multidão, e em volta deles, algum mestre da lei discutindo com eles. Olha, vai lá, você foi em Marcos capítulo 9, verso 14, você vai ver, bem assim, ó. Quando eles chegaram perto dos outros discípulos, viram uma grande multidão, e em volta deles, e alguns mestres da lei discutindo com eles. Quando o povo viu Jesus, todos ficaram admirados e correram logo para o cumprimentá-lo, para cumprimentarem. Jesus perguntou aos discípulos: o que é que vocês estão discutindo com eles? Olha, os discípulos estavam discutindo. É o que acontece hoje, quando a gente ora uma pessoa, está na igreja com a pessoa, e a pessoa não consegue alcançar o milagre, está buscando o pastor e não a Jesus, e a vida dela não muda, começam os acusadores a discutir, o alvoroço, acusações, é o que está acontecendo muitas vezes. E acontece que aparecem alguns infelizes aí, que quer aparecer, e fica botando em xeque a palavra de Deus, matando a fé das pessoas, destruindo a fé das pessoas. Porque em vez de pregar fé para as pessoas terem fé, ao invés de buscar levar as pessoas até o encontro com Jesus verdadeiro, elas ficam destruindo a fé das pessoas, matando a fé das pessoas. Era o que esses fariseus estavam fazendo. Tinha os fariseus lá, discutindo com os discípulos, um alvoroço. Jesus encontra um alvoroço quando desce do monte. Marcos relata isso. E eles estavam lá discutindo. Aí Jesus foi lá e provou que ele era Deus. Traz lá o menino, vai, traz lá, traz o menino. Aí Jesus mandou trazer, traz o menino. Aí mostrou quem ele era. Mostrou que ele era Deus, mostrou que ele era capaz. Se eu posso, tu crê? Pronto, creu, então pronto. Demônio sai dele. Aí o demônio saiu, o menino ficou bom. Pronto. Aí a gente é revelado nisso aí o quê? Que a doença do menino era causada pelo espírito maligno, era sobrenatural, uma coisa espiritual, uma doença espiritual. Muitas pessoas aí atribuem a epilepsia a uma doença psiquiátrica. Desculpe, eu não sou médico, os psiquiatras que me perdoem, mas eu prefiro ficar com a Bíblia, viu? Eu prefiro ficar com o que está escrito. Desculpe, tanto é que vocês não conseguem curar. Aí eu digo, a medicina, quando a medicina não consegue curar, aí agora é hora da fé. É hora da fé. Está mostrando que tinha um mal na vida do menino. E Jesus, quando expulsa o mal da vida do menino, ou seja, liberta ele, verdadeiramente o menino é livre. Livre de quê? Da doença, da perturbação. Algumas traduções chamam o menino de lunático, de louco. Agora, interessante tudo isso que de louco, né, pastor? Lunático. A gente vê todo esse aparato. Jesus, na sua simplicidade, mostrou que ele tem o poder sobre todas as coisas. Muitas vezes a gente está buscando ao Senhor, está orando, está buscando a Ele, está se consagrando, e a gente não tem a dimensão. Existem pessoas que não têm a dimensão do tamanho do Deus que ele está servindo, que ele está buscando. Porque esse Deus que nós estamos pregando, esse Deus que nós estamos falando aqui, é um Deus grande. A Bíblia diz que ele tem o poder, ele chama todas as estrelas pelo nome. Nós somos comparados como um pingo de um balde de água que cai de um balde. Ou seja, esse Deus que nós buscamos é grande. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. Agora, entenda uma coisa. Por que nós estamos falando sobre isso aqui? Porque, gente, é muito triste quando a gente vê as pessoas se apoiando no homem, se apoiando numa fé humana. Não! É em Cristo Jesus que nós temos que nos apoiar. O salmista Davi, ele diz no Salmo 91, ele diz assim: porque a mim se apegou, inspirado pelo Espírito Santo, porque a mim se apegou, com amor eu o livrarei. Ou seja, se apegue com Deus, se achegue a Deus, se achegue a Ele. Ele pode fazer todas as coisas na nossa vida. E agora, o que me impressiona é que tem pessoas que elas tendem a ter uma tendência a acreditar nessas coisas. Uma vez eu fiquei muito triste.
Eu fiquei muito triste porque eu estava assistindo uma pregação e tal, e no culto, aí o pastor orando pelo pessoal, aí disse, olha, se você não tem fé, peça pela minha fé que Deus atende. Eu desliguei minha TV na hora. Porque, gente, o verdadeiro evangelho não é esse. O evangelho é Jesus quem cura, é Ele quem liberta. Todas as vezes que Ele curou alguém, Ele disse, vai, a tua fé te salvou. A tua fé te salvou. Você estava falando aí, eu me lembrei do cego Bartimeu, falando da cura. Quando o cego Bartimeu está no meio do caminho, ouvindo falar, uma coisa interessante, o cego Bartimeu, quando chega diante de Jesus, Jesus pede para trazer ele, Jesus fala assim, o que queres que eu te faça? Quer dizer, ele estava no caminho pedindo esmola. Ele estava à beira do caminho pedindo esmola. Se fosse outro, o que é que ele iria pedir? Me dá uma moeda aí, Jesus. Só de tanto ele ouvir falar no Jesus que curava, que libertava, que dava vista ao cego, fazia surdo enxergar. Peraí, nesse homem está o que eu preciso. Em Jesus está o que eu necessito. Quando a gente fala de mudança de vida, a gente não fala de conquistas de bens. A gente está falando de mudança da pessoa. Existem pessoas que ela é aprisionada a um vício, aprisionada ao medo, aprisionada à depressão, à opressão. Eu já vi pessoas com síndrome do pânico, de o portão dar o vento bater no portão e ela ficar apavorada. E Jesus veio para quebrar esses grilhões, pastor. Mas isso só vai acontecer quando ela querer. Não adianta a gente impor as mãos, não adianta, nós fazemos a nossa parte. Vamos orar, vamos subir o monte, vamos orar de madrugada, vamos interceder, porque esse é o nosso papel como pastor, como sacerdote. Mas é necessário que a pessoa entenda uma coisa, não, eu tenho que buscar. O cego é Jesus, filho de Davi, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Aos discípulos, Senhor, despede desse homem, vamos embora. Aí Jesus, filho de Davi, ele clama mais alto ainda. E quando Jesus traz ele aqui, aí Jesus, quer que eu te faça? Ele diz, que eu torne a ver. Eu fico admirado nesse texto, é que ele poderia pedir esmola e continuar na sua vida mesquinha. Mas ele disse, não, aqui está a minha oportunidade para mudar minha vida. E sabe o que eu aprendi? A água do rio, ela não passa 2 vezes pelo mesmo lugar. Existem pessoas que estão ouvindo a gente do outro lado agora, pastor, que essa pode ser a oportunidade única para ela, para ter a libertação, para ter a cura, para ter a transformação na vida dela. Como assim, pastor? Quando ela tomar posse da palavra de Deus. Quando ela compreender que eu preciso tomar posse, eu preciso me apegar com Deus e me lançar nesse rio, porque a água não vai passar aqui 2 vezes. É como a oportunidade perdida, é como flecha lançada. Foi, não volta mais. Então, se a gente não aproveitar, nós precisamos se apegar com Ele, dizer, Senhor, eis-me aqui, diante das minhas fraquezas, diante da minha necessidade, diante dos meus medos, diante dos meus temores, eu preciso da Tua libertação, eu preciso da Tua cura. Eu estava essa semana orando, e eu estava falando algo com Deus que, às vezes, a gente tende a clamar, e você está ali, meu Deus, mas será? Eu falei, Pai, a Bíblia diz que eu tenho que ter fé, e fé é certeza. E aonde há uma dúvida, qualquer recitozinho de dúvida ou de incerteza, que seja arrancado agora do meu coração. Será que tem pessoas? Eu creio que existem pessoas que nesse momento assim, com dúvida, com incerteza, com medo de orar. E tem uma coisa que me chamou a atenção. Ele era pecador, ele não era crente. Ele era pecador como qualquer outro. A questão não é ser cristão ou não cristão. É como Jesus diz, vinde a mim. Né? Ele também fala que aquele que vem a mim, de maneira nenhuma, eu o lançarei fora. Não é uma questão de credo religioso, seja católico, espírito, seja qual for a tua religião. Jesus não é religião. Jesus não é placa de igreja. Você vê que, fugindo do texto, pastor, ele pastoreia uma igreja, eu pastoreio outra. O que está em evidência aqui é o reino de Deus. Exatamente. É chegado a vós o reino de Deus. Claro que a pessoa tem que congregar para elevar o nível da fé e aprender. A igreja é uma escola. Agora, voltando ao nosso texto, o que acontece? Os próprios discípulos, esses mesmos discípulos que eles viram, presenciaram, tanto os que estavam no monte com Jesus, como também os 9 que estavam cá, e com exceção a Judas, que se perdeu, quando lá em Atos 3, quando Pedro e João vêm a Formosa orar, encontram um paralítico na porta do templo, para a gente finalizar aqui, eles dizem assim, o paralítico tenta pedir uma esmola. Você estava falando de Bartimeu, eu lembrei desse paralítico. E ele também é uma pessoa que pedia esmola.
E ele esperou pedir, receber alguma coisa. Mas Pedro e João disse assim para ele: olha, eu não tenho prata e não tenho ouro. O que eu tenho, eu te dou. Ele tinha, o que esses discípulos tinham para dar? Ele falou o quê? Em nome de Jesus. Olha, foi em nome de quem? Em nome de Jesus, o Nazareno. Levanta-te e anda. E eles pegaram pela mão do paralítico e suspenderam, e esse homem saiu para adorar. Esse homem nunca tinha entrado no templo para adorar, ele estava na porta do templo. Ele pedia esmola, ele ia para a igreja só para pedir esmola, só para pedir. Mas depois foi curado, que foi liberto, ele entrou para adorar. É como o pastor falou, talvez a pessoa está lá no mundão, só não tem... Jesus não é religião. Jesus, ele é o Filho de Deus que veio tirar, é o Cordeiro de Deus que veio tirar o pecado do mundo. Hoje ele é o Senhor dos senhores. Hoje ele está lá ao lado do Pai, sentado no trono, só esperando o dia que o Pai vai mandar ele vir buscar a gente. Mas Jesus, enquanto isso, ele é nosso advogado, é nosso médico, é nosso Senhor. Ele tem curado a gente. Mas através do quê? Da fé. Olha, eu vou dizer para você o que Pedro e João falou. O homem falou para Jesus assim, o homem disse para Jesus, perguntou a Jesus se Jesus podia curar o filho dele. Perguntou, Jesus fez outra pergunta para ele. Se eu posso, tudo é possível ao que crê. E eu vou dizer para você a mesma coisa que João disse para o paralítico. Olha, eu não tenho prata não, irmão. Eu não tenho ouro, eu não tenho bem nenhum. Ou seja, o único bem que eu possuo, que eu carrego, é Jesus. O único bem que eu tenho é Jesus. E o único bem que eu posso te dar hoje, neste momento, é Jesus. Porque eu sei que se você receber Jesus, você será curado. Você será curado. Se você conhecer Jesus, você será curado. Você será transformado. Pare de procurar os discípulos. Pare de procurar os discípulos de Jesus. Não procure a mim, não procure o pastor Denilson, não, procure a Jesus. Não procure pastor A, B ou C, não, procure Cristo. Procure Jesus. Vá para a igreja ouvir a palavra de Deus para que a sua fé se eleve. A fé vem de ouvir a palavra de Deus. Vá para a igreja para ouvir a palavra de Deus para que a sua fé cresça. Para que a sua fé fique adulta. Para que a sua fé saia de natural e vire uma fé sobrenatural. Porque é necessário que as pessoas que o buscam creiam que Jesus é quem é o galardoador. Ou seja, melhor dizendo, que é a pessoa que abençoa a sua vida. Saia e vá buscar Jesus. Saia de casa, procure uma igreja mais próxima para ouvir a palavra de Deus, para que a sua fé aumente e você busca Jesus. Porque a única coisa que eu posso te oferecer, o pastor Denilson pode te oferecer, e qualquer pastor no mundo pode te oferecer, é a Jesus. Eu não tenho prata, e o senhor não tem o quê? Eu não tenho nada. Não tem nem ouro e nem prata. A gente não tem nem prata nem ouro. Nada. O que a gente tem é Jesus. Era que os discípulos deveriam ter falado para o homem: olha, nós não temos nada. Nós não podemos nem fazer nada por você. Nós só podemos anunciar quem vai te curar. Espera ele chegar. Entendeu? Ele foi para o monte ali, daqui a pouco ele chega. Viu? Em nome de Jesus, seja curado. Aí a gente dá a Jesus. Ninguém pode dar o que não tem, irmão. A gente só tem Jesus para te oferecer. Não tenha medo de ir na igreja. Esquece esse falatório aí. Esquece essas pessoas que dizem: cadê os pastores? Esse coronavírus serviu para mostrar que os pastores não curam ninguém. Realmente não cura ninguém. Realmente, é isso que eu queria dizer. Realmente não cura ninguém. Eu sou igual aos 9 discípulos, ele é igual aos 9 discípulos. Eu já sabia disso, senhor. Eu já sabia disso, que eu não curo ninguém. Eu não curo ninguém. Entendeu? Os discípulos não podem curar ninguém. Quem curou foi Jesus. Entendeu? Nós somos igual a eles. Então, não deixe de ir na igreja por causa disso, não. Esquece que esses homens andam falando por aí. O coronavírus